Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Tambaú Eleições, que hoje detalha o perfil das candidaturas registradas na Paraíba para o pleito deste ano. E aqui comigo está Daniel Lustosa. Boa noite, Daniel. Oi, Karine. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. O programa de hoje a gente também detalha a reunião da Justiça Eleitoral com representantes de partidos e autoridades de segurança pública de João Pessoa para discutir a propaganda de rua nessa época de pandemia. Carreatas, bicicletaços e até cavalgadas estão proibidos durante os próximos 15 dias. E tem mais uma novidade nesta eleição. O eleitor vai poder justificar o voto pelo celular. E ainda a gente mostra como foi a primeira semana de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa na Jovem Pan. O Tambaú Eleições está no ar. E a gente começa falando sobre uma novidade nas eleições deste ano. É que você, eleitor, vai poder justificar o voto pelo celular. Pois é, isso vai acontecer através do aplicativo e-Título, que foi atualizado e Thaís Alencar explica pra gente. O aplicativo e-Título deve facilitar a vida do eleitor que não estiver no município onde vota. E a intenção é que este eleitor não precise realmente se deslocar até uma zona eleitoral para justificar esse voto. Deixa eu conversar aqui então com José Cassimiro, ele que é secretário da Tecnologia, Informação e Comunicação do TRE da Paraíba. José Cassimiro, em relação a esse aplicativo, a ideia é exatamente essa, eu queria que você reforçasse, que é um aplicativo gratuito também. Exatamente, ele é um aplicativo gratuito. Já está disponível em todas as lojas, para iOS ou para Android. Você baixa, instala, não paga nada por isso, não ocupa muito espaço no seu celular e você tem uma série de vantagens que o aplicativo oferece para você. Desde a via virtual do título, passando pela emissão de certidão de quitação, certidão de crime eleitoral, emissão de guia para pagamento de multa eleitoral e a grande novidade para essas eleições é que você vai poder usar o seu e-título para justificar. Não precisa ir na sessão, concorrer com quem está votando. Você vai da sua casa, do hotel, de onde você estiver, você pega o seu smartphone, abre o e-título, ele vai verificar que você não está no domicílio no qual você vota e vai habilitar a opção de justificar a ausência e você fica quite com a Justiça Eleitoral. Uma outra informação seria em relação ao tempo. O aplicativo, ele não é novo, né? Ele já foi criado e não foi nessas eleições. Exato, ele foi desenvolvido pelo TCE em 2017, usamos pela primeira vez nas eleições passadas, nas eleições de 2018, mas esse ano já trouxemos uma série de novidades que facilita muito a vida do eleitor, consulta local de votação, você pode até ver a rota, o local onde fica o seu local de votação a partir da rota, se tiver algum aplicativo de mapa instalado no seu celular. Em relação à justificativa desse voto, ela precisa acontecer em até quantos dias, mesmo sendo através do e-título? Não, a vantagem é essa, você justifica no dia da eleição e pronto, o próprio aplicativo vai informar o TSE que você justificou. E as candidaturas para este ano já foram registradas e estão sendo julgadas pela Justiça Eleitoral. Mas os números chamam a atenção. Pois é, Karine, não só aqui em João Pessoa, que para prefeito são 14, um recorde, mas também em todo o estado da Paraíba. Mas, Daniel, o que o eleitor precisa saber? Qual é o perfil de quem está disputando as eleições aqui na Paraíba? A gente começa a detalhar a partir de agora. E para isso estamos aqui no estúdio com o cientista político Gonzaga Júnior e o doutor em Sociologia Marcos Alves. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Karine. Agradeço o convite para a gente analisar esse cenário. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui no Tambaú Eleições. Para mim, como cidadã, como jornalista, eu tenho observado uma enorme quantidade de pessoas na disputa eleitoral. Como é que a gente pode explicar isso? Os candidatos estão tendo dificuldades em se coligar, em formar associações para as eleições? Olha, Karine, esse fenômeno, eu penso que ele é muito provisório, tá circunstancial, envolvido diretamente a essa eleição de agora. Porque ocorre que no campo da política, as forças políticas deste ano não conseguiram, digamos assim, amarrar suas coligações, né, seus envolvimentos políticos, de maneira que fragmentou, né?
Esse fenômeno ele não é de todo ruim, ao contrário, ele é inclusive importante, porque eu penso que ele também está associado à ausência de uma liderança, digamos assim, hegemônica, que conseguisse gerar um padrão de identidade política e assim agregar mais pessoas. Então, em função disso, novas lideranças começaram a emergir e esses agrupamentos, cada partido está testando, digamos assim, a sua força, sobretudo aqui em João Pessoa. Pode discordar, viu? Não, é importante lembrar também que essa é uma eleição que, no caso de João Pessoa, você não tem a continuidade do gestor anterior, né? Então, você tem uma nova gestão, do qual, concordo com o Marcos, várias lideranças começam a se colocar também. É importante lembrar que, além disso, você tem o uso de um fundo público eleitoral, que é importante também, né? Então, cada partido ele tem ali conta com a cota que vai poder usar. Um outro fenômeno também que é importante lembrar é que essa eleição não tem as coligações para candidatos proporcionais. E, geralmente, o fato de ter um candidato majoritário a prefeito fortalece as candidaturas proporcionais, que é importante que os partidos elejam representantes na Câmara para manter também sua força e sua liderança política e a disputa na cidade. Nas eleições presidenciais, a gente falou muito em polarização. Hoje a gente pega o exemplo aqui de João Pessoa. São vários candidatos mais à direita, vários também na esquerda, não conseguiram formar nomes que representassem esses dois polos e saíssem unidos. A que se deve isso? Não, veja, o fato de você ter várias candidaturas não quer dizer que, do ponto de vista conceitual e político, você não tem alguma polarização, entende? Porque são muitas candidaturas, mas são candidaturas de baixa expressividade, na sua maior parte. Então, quando você faz um filtro, você tem aí um conjunto de 3 ou 4 candidaturas, digamos, mais fortes, mais volumosas, que acabam, digamos, chamando para si essa responsabilidade da polarização, entendeu? Tanto é que você vê um campo de pequenas candidaturas tentando brigar para ver se chega nesse primeiro time, digamos assim, das candidaturas. Então, isso, o arranjo político vai se dar durante a performance da própria campanha, entende? Assim, é a performance da campanha que vai mostrar a força de cada uma dessas lideranças. E aí, nesse início aqui em João Pessoa, a gente vê que a briga está entre os semelhantes, digamos assim, né? Isso, de fato, assim, a coisa da polarização mais visível, né, ela vai se dar no segundo turno, né? No caso de João Pessoa, a gente tem candidaturas que elas exatamente são tanto novas expressões, novos candidatos que aparecem ali, mas muitas vezes novos candidatos com velhas propostas, né? Então a gente não tem grandes mudanças no cenário, são atores, né, e atrizes conhecidas no cenário político, né? É importante lembrar também que as pautas que são colocadas, né, como bem lembrou o Marcos, elas exatamente já estabelecem ali um determinado polo, né? Então, a vantagem de ter tantas candidaturas é exatamente para, assim, a gente espera que enriqueça o debate democrático, né? No entanto, a gente, vez por outra, a gente volta a ver, né, disputas por questões morais que estão colocadas ali, que vai exigir mais do eleitor, da eleitora, saber que ele não está votando ali, né, digamos, nem no pastor ou padre da sua igreja, ou nem no vizinho, alguém da amizade, mas que vai escolher um gestor para exatamente coordenar essa cidade aí de quase 1 milhão de habitantes pelos próximos 4 anos. Vamos trazer alguns números do Tribunal Superior Eleitoral em relação a essa eleição municipal aqui no estado da Paraíba especificamente. Nós temos aí um ponto que é preciso destacar, não é? A gente tem um alto número de candidatos, mas aquela representação feminina está sempre ali dentro da margem que é estabelecida, inclusive, pela lei. Temos 32% das candidaturas sendo femininas aqui no estado da Paraíba, um número ainda muito baixo, né? Então, isso é um comportamento político e social que se repete já há alguns anos, né? Quer dizer, o empoderamento das mulheres no campo da política não é uma coisa que é feita de uma maneira muito fácil, né? Diferentemente de outros setores, você vê as mulheres executivas, as mulheres do mundo do trabalho, né, cada vez mais assumindo os seus papéis, mas no campo da política esse processo se dá de maneira mais lenta. E tem um fenômeno importante que é próprio da política, que é assim, esse número de 32,2%, se você for fazer um filtro, você vai ver que boa parte dessas mulheres que estão no campo dessa política, ou elas são, digamos assim,
apresentadas, elas ascendem por meio de um padrinho masculino, né? Ou elas são herdeiras de uma família. Quer dizer, são poucas as mulheres que construíram essa sua autonomia no campo da política de maneira própria. Candidatas reais, né? Não apenas aquelas que são colocadas ali para preencher uma cota. Tem esse fator, né? Quer dizer assim, você tem uma cota feminina e os partidos nessa época, como não tem uma militância das mulheres no cotidiano da política, os partidos saem à procura dessa figura feminina. Quer dizer, esse fato, por si só, já desmerece, digamos assim, a própria mulher. A gente vai fazer uma pausa agora, rapidinha, nesse bate-papo, porque a gente vai chamar uma reportagem, né, Daniel? Exatamente. Durante a semana, nós recebemos na Jovem Pan os candidatos a prefeito aqui de João Pessoa. Começamos a receber, vamos acompanhar como foi. Na segunda-feira, o entrevistado por Daniel Lustosa e Karine Tenório foi Carlos Monteiro, do partido Rede Sustentabilidade. Na oportunidade, o candidato destacou a importância de debater ideias. Fui escolhido num processo seletivo, sem vínculo familiar, sem vínculo partidário. Pela primeira vez me filiei a um partido político, com muita honra. A Rede Sustentabilidade é uma oportunidade de a gente estar trazendo para o Pessoense agora toda essa história e todas as propostas que nós temos para transformar João Pessoa. Na terça foi a vez do candidato Anísio Maia, do PT. Na entrevista ele apresentou propostas em relação à gestão na capital. Sou do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, não sou um político que sai pulando de partido, que tem ideias, depende do momento. A minha ideia sempre é uma só: trazer democracia para o Brasil, distribuir renda, combater os privilégios. E é isso que nós queremos fazer na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Na quarta-feira, o entrevistado foi Cícero Lucena, do Progressistas. O candidato também teve oportunidade de expor ideias para melhorias na cidade. A Prefeitura assumir o seu papel de cuidar da saúde dos que não têm plano de saúde, de cuidar da educação dos que não podem pagar a escola para os seus filhos, de cuidar da infraestrutura de mobilidade urbana para os que não têm veículo próprio e para os que têm o veículo ter o cuidado com o trânsito. O entrevistado da quinta-feira foi Rui Carneiro, do PSDB. O candidato expôs ideias e falou da importância da entrevista para o eleitor. As pessoas, de maneira prática, querem ver o que é que os candidatos pretendem fazer para resolver os seus problemas, para melhorar a sua vida. E esse é o formato mais interessante, porque dá para a gente estar explicando, caso a caso, cada situação que nos é perguntada. A última entrevista da semana, na sexta, foi com Rama Dantas. A candidata do PSTU falou sobre ideias e destacou a importância deste momento. Que nesse processo eleitoral, que é extremamente antidemocrático, que não garante o guia eleitoral, por exemplo, aos nossos partidos, dizer que é extremamente importante, porque através das entrevistas a gente pode dialogar com a população e dizer o quanto é importante construir uma alternativa socialista e revolucionária para a nossa cidade. E segunda-feira a gente vai dar sequência às entrevistas. Por ordem de sorteio, na próxima semana estaremos com Valber Virgulino, do Patriotas, Edilma Freire, do PV, João Almeida, do Solidariedade, Nilvan Ferreira, do MDB e Raoni Mendes, do Democratas. É no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa, às 7 horas, na 102,5 FM. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua analisando esse número de candidaturas aqui na Paraíba e ainda traz os detalhes sobre as propagandas de rua em João Pessoa em plena pandemia. Voltamos já.